Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. O número de contribuintes no lote chega a mais de 2 milhões. Neste lote foram liberadas declarações dos exercícios de 2008 a 2014 que estavam retidas na malha fina. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. A consulta estará disponível na página da Receita na internet ou por meio do Receita Fone número 146. E agora o esporte. Nosso convidado de hoje para falar sobre a dupla Grenal é o jornalista Ricardo Bolson. Olá, Ricardo. Muito bem, Luana. A rodada do Brasileirão do final de semana foi mais ou menos como a tônica, né? O resumo da ópera da participação da dupla Grenal nesse Brasileirão 2015. O Inter foi até São Paulo e foi mais uma vez oscilante lá no Morumbi, né? Teve fragilidades defensivas, teve problemas no ataque, acabou perdendo por 2-0 para o São Paulo. E um dado interessante que a gente traz sobre o Internacional é que o Inter fora de casa não faz gol há quase 2 meses. São 500 minutos jogados fora de casa sem o Inter marcar gol. O torcedor colorado vai lembrar do último gol marcado contra o Joinville na vitória por 2-0, inclusive a única vitória do Colorado fora de casa nesse Brasileirão. O time do Argel Fux enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, um jogo bastante importante para as pretensões do Internacional, que se distanciou do G4, né, nesta rodada do final de semana. Então, bastante importante essa rodada para o time do Argel Fux. O Grêmio, por sua vez, mostrou mais uma vez algumas fragilidades técnicas, né? Problemas também individuais, mas conseguiu reagir, conseguiu ter força diante do Goiás na arena, né? Acabou vencendo por 2-1 depois de o Douglas ter errado o pênalti, então que poderia ter dado a vitória para o tricolor já no primeiro tempo. Agora, duelo das melhores defesas, né, contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Os dois times sofreram 18 gols nesse Brasileirão, duelo essencial para as pretensões do Grêmio nesse Brasileirão 2015, Luana. Obrigada, Ricardo. E agora nós vamos à previsão do tempo para os próximos dias. Quarta-feira de sol, mínima 10, máxima 24 graus. Para quinta-feira, previsão de chuva, mínima 11, máxima 24. E na sexta-feira, também sol, mas a temperatura cai, mínima 6, máxima 15 graus. Infelizmente, um feriadão trágico. A Polícia Rodoviária Federal registrou 92 mortes nas estradas federais durante o feriado de 7 de setembro. Só na abrangência da 10ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Juí, 11 acidentes foram registrados e 3 pessoas morreram. Foram alguns acidentes letais, né? Nós tivemos desses 11 acidentes, 3 que deixaram mortos. Então isso nos preocupa em alguns aspectos, né? Haja vista que pela delegacia foi um dos feriadões mais violentos em termos de morte dos últimos tempos. Contrariando, inclusive, digamos, o nosso expectativa de trabalho. Então, nós tivemos um volume de policiais trabalhando todo o feriadão, inclusive com muito mais resultados do que outros feriados, e os 3 óbitos realmente eles mancharam um pouco a nossa estatísticas. Então realmente é uma preocupação, muito embora os 3 acidentes com mortes, assim como outros que aconteceram, não fugiram à regra de nós termos mais uma vez o comportamento humano como fator contribuinte para que nós tivéssemos a grande maioria dessas ocorrências. O trânsito foi intenso nas rodovias da região e alguns motoristas estavam com muita pressa. Veja o que registrou o radar fotográfico da PRF. São situações, digamos assim, raras, né, dentro da nossa fiscalização, até porque nós tivemos nesses 4 dias de trabalho 201 autos de infrações de velocidade, mas 2 realmente nos surpreenderam. Que foi um a 180 e outro a 187 km por hora. Onde é que está o diferencial dessa situação, né? Apesar, digamos, de ser um volume pequeno de ocorrências com essa velocidade, o potencial agressivo desses motoristas ele é extremamente perigoso,
porque ele não está colocando só ele em risco, né? Ele está colocando ele e os demais outros, todos os usuários da rodovia em risco. Então, atitudes como essa a gente precisa realmente ter um trabalho diferenciado. Eu até acredito que é momento de se pensar em uma outra forma de penalização, porque a uma velocidade dessas, apenas R$ 540 de multa e a suspensão do direito de dirigir é muito pouco pelo potencial de risco que essa pessoa está oferecendo à sociedade. Ele precisa efetivamente ser tirado de circulação. Na Serra Gaúcha, o trabalho nos parreirais não para nunca, ainda mais porque além das dificuldades rotineiras no cultivo da uva, é preciso manter a mão de obra no campo. Mais da metade dos caxienses cultivam a fruta, o que contribui para o estado ser o maior produtor do país. A família Biondo mora na localidade de São Gotardo, interior de Caxias do Sul. Na sua chácara há plantações de ameixa e caque, cultivados há cerca de 15 anos. Mas a fruta que eles conhecem bem e cultivam naquelas terras desde gerações passadas é a uva. Seu Mário faz parte dos 1.800 produtores da fruta no município. O agricultor possui 3 hectares da comum e de mesa. Agora está em época de poda. Ele colhe aproximadamente 80 toneladas de uva. Manter o que tem, porque não temos mais condições de investir mais na propriedade por fim de falta de mão de obra. A uva comum, produzida aqui nos parreirais do Seu Mário, é levada para as cantinas, onde lá são feitos sucos e vinho. Já a uva de mesa, essa que a gente vê toda coberta, é comercializada nos mercados. Só para se ter uma ideia, são cultivados em torno de 3.850 hectares de uva em Caxias do Sul. A produção no município é de 42 mil toneladas, entre uvas de mesa e uva para a indústria, o que gera uma receita de 37 milhões de reais aos produtores, segundo a Emater. A uva é a principal atividade agrícola do município de Caxias do Sul, né? Sendo que a maior parte das propriedades tem esse tipo de cultivo, né? Uma questão muito debatida e até preocupante para o futuro da agricultura é o êxodo rural. A maioria dos jovens que nasce no interior prefere buscar vida nova nas cidades, ao invés de seguir o trabalho dos pais nas plantações. Tiago, de 27 anos, ao contrário da irmã, decidiu continuar com o cultivo da uva do lado de Dona Vera e seu Mário. Eu acho que primeiro gostar de trabalhar aqui, né? E depois a estrutura que ele já me deixou, já tem montada aqui, daí tocar pra frente isso que ele me deixou, hein? E tu acha que a tua qualidade de vida é melhor por tu morar aqui no sítio e trabalhar com agricultura? Eu acho até que sim, né? Porque tá trabalhando onde eu gosto também, né? Daí eu acho que isso já é uma qualidade de vida bem melhor, né? E aqui o ambiente também é bom de trabalhar, né? Pensando no crescimento qualitativo dos parreirais, seu Mário investiu na estrutura das plantações e, assim, incentivou o filho a permanecer na agricultura. Eu sempre procurei assim, renovar e ir atrás de novas tecnologias, renovar por pensar por ele também, né? Que ele era jovem, para incentivar que ele ficasse na colônia. Se essa imigração do campo para a cidade continuar acontecendo, a produção de alimentos pode diminuir e, consequentemente, aumentar o preço no mercado. O agrônomo acredita que alguns incentivos podem ser feitos para reverter a intensidade com que o êxodo rural acontece. Eu acho que incentivos, né, por parte dos pais para que os filhos continuem a produção, a propriedade, né? E também incentivos por parte do governo federal, né? Através de linhas específicas, qualificação dos jovens, né? Para que tornar a atividade agrícola mais atraente para os jovens, né? O Rio Grande do Sul é o principal produtor de uvas para processamento, representando em torno de 95% do total de uvas processadas no país.
Com essa reportagem que com certeza deixou muitos com água na boca e com vontade de comer uma boa uva e tomar um bom vinho, nós finalizamos o jornal desta terça-feira. Uma boa noite a todos. Nos encontramos na sexta-feira.